Marcos, do capítulo 11 ao capítulo 13. Ora, quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo tornará a enviá-lo para aqui. Foram, pois, e acharam o jumentinho preso ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis, desprendendo o jumentinho? Responderam como Jesus lhes tinha mandado, e o deixaram levar. Então trouxeram a Jesus o jumentinho e lançaram sobre ele os seus mantos. E Jesus montou nele. Muitos também estenderam pelo caminho os seus mantos, e outros ramagens que tinham cortado nos campos. E tanto os que o precediam como os que o seguiam clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se, porventura, acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém. E entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio. E ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Ora, os principais sacerdotes e os escribas ouviram isto, e procuravam um modo de o matar, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Ao cair da tarde, saíam da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém,
para que também vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Vieram de novo a Jerusalém, e andando Jesus pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu-lhes Jesus: eu vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, pois, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Ao que eles arrazoavam entre si: se dissermos, do céu, ele dirá: então por que não o crestes? Mas se dissermos, dos homens, é de temer o povo, porque todos verdadeiramente tinham a João como profeta. Responderam, pois, a Jesus: não sabemos. Replicou-lhes ele: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então começou Jesus a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo próprio, enviou um servo aos lavradores para que deles recebesse do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E tornou a enviar-lhes outro servo. E a este feriram na cabeça e o ultrajaram. Então enviou ainda outro, e a este mataram. E a outros muitos, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. Ora, tinha ele ainda um, o seu filho amado. A este lhes enviou por último, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e a herança será nossa. E, agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá, destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos? Procuravam, então, prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que contra eles proferira essa parábola. E, deixando-o, se retiraram. Enviaram-lhe, então, a alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, pois, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu-lhes: por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja.
e eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Disse-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer alguém, deixando mulher sem deixar filhos, o irmão dele case com a mulher e suscite descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, mas morreu, não deixando descendência. E da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será ela a esposa? Pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, ao ressuscitarem dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, porém, serem ressuscitados, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Estais em grande erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O primeiro é: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Ao que lhe disse o escriba: Muito bem, mestre. Com verdade disseste que ele é um, e fora dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Por sua vez, Jesus, enquanto ensinava no templo, perguntou: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos pés. Davi mesmo lhe chama Senhor. Como é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E prosseguindo ele no seu ensino, disse: Guardai-vos dos escribas,
que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças, e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e por pretexto fazem longas orações. Estes hão de receber muito maior condenação. E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam 1 quadrante, e chamando ele os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Ao que Jesus lhe disse: Vês estes grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. Forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho. E filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação da desolação estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, pois, para que isso não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora,
nem jamais haverá. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Ficai vós, pois, de sobreaviso. Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Mas, naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, devendo viajar, ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se há à tarde, se há à meia-noite, se há ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. O que vos digo a vós, a todos o digo. Vigiai. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.